Beleza, estamos no ar. Então, estamos aqui na semana do dia 27 de julho. Nosso semestre está quase acabando. A data final do semestre, ela é rígida e não tem muito como escapar, porque a Câmara de Graduação pediu para a gente dar um feedback final para vocês, ter alguma aula final de encerramento. Nos outros semestres que a gente fez em ADE, a gente muitas vezes ou só mandou um e-mail, ou foi um encerramento sem uma troca final com os alunos. E nesse semestre a gente vai ter que fazer diferente. Então, no dia 17, a gente tem que se reunir para falar das notas finais e para fazer um balanço da UC. Muito bem. Então, no dia 17, eu tenho que estar com todos os trabalhos corrigidos. Se eu tenho que estar com todos os trabalhos corrigidos no dia 17, a gente pode, no máximo, deixar a entrega da avaliação 4 para o dia 13. Então, daria para a gente mudar um pouquinho o calendário aqui, flexibilizar isso aqui até o dia 13. Mas mais do que isso não dá para fazer, porque senão eu não consigo fechar as notas até o 17. Eu imagino que muita gente não vai nem entregar a avaliação 4, porque do jeito que as médias são, e vocês sabem que nesse semestre só considera uma nota final, uma nota cumprido ou não cumprido, não tem a nota numérica. Então, se você tirou 10 em todos os trabalhos, ou 6 em todos os trabalhos, evidentemente para você a diferença de aprendizado não é a mesma, mas em termos de histórico é a mesma. E aí o pessoal que só quer maximizar a média no histórico pode não se interessar em fazer as atividades até o final, é isso que vem acontecendo nos semestres anteriores. Então eu imagino que não vai ter 100% de entregas dos trabalhos, mas mesmo assim, além do dia 13, não dá para passar. Essa parte final da matéria é bem tranquila. A parte de integração é o que eu vou realmente cobrar na avaliação. O tema que a gente vai discutir na semana que vem, em termos de vídeo, acho que são uns 20, 25 minutos de teoria, que já estão aqui no YouTube também. No dia 3, a gente vai fazer um pouco de exercício. Então, o que daria para fazer é soltar o enunciado até o final dessa semana, por exemplo. É soltar o enunciado aqui no dia 30, então amanhã eu soltaria a lista, e aí o pessoal não vai trabalhar na lista, eu sei que a verdade é essa. Mas, enfim, o final de semestre é o que tem. Então, eu acho que a gente pode fazer por aí, de vocês terem um pouco de exercício que a gente vai fazer no dia 3, então no dia 3 a gente resolveria alguma coisa de integração, junto com os de diferenciação, baseado nessa lista, e o enunciado mesmo da última avaliação fica aqui no dia 30, aí vocês têm 2 semanas completas para avaliação. Faz sentido? Acho que o prazo tá bom. Beleza. Alguma outra sugestão? Então, ficamos assim. Só entender a questão da nota, que eu não sei se eu me perdi. Você vai pegar, é uma média aritmética de 3 atividades só? Uma Não, delas das pode ser. 4. Não, Oi? é a média das 4, é a média Ah, tá, mas já atingiu lá o Isso, dividindo por então, 4, a média final é aqui, a média final é a média a média aritmética das 4. das 4, tá bom. Tá. Então você precisa de 24 no semestre, se você tirou 3,8 já é suficiente, por exemplo. Ah, sim. É por isso que eu estou imaginando que vai ter bastante gente que não vai fazer não vai fazer ou não vai fazer completa, foi isso que me aconteceu nos últimos semestres. Mas é isso, são 4, então ainda tem mais uma, sim, mesmo que vocês já tenham, possivelmente já tenham sido aprovados. Bom, a preocupação com a nota é o de menos. O que precisa é que vocês conheçam essas técnicas, que vocês tenham entendido, que vocês consigam aplicar isso no futuro. Esse é o nosso objetivo de fato. Então, vamos ao que interessa. Vamos à aula de hoje, que é a segunda parte dos métodos de integração. Que já está no nosso YouTube, e quem não assistiu às aulas, não tem problema, vocês podem depois acompanhar isso. O primeiro método que está descrito lá nos vídeos que já estão gravados é o seguinte: imaginando que a gente tem uma função, uma f de x qualquer, e a gente quer calcular a integral dessa função num certo intervalo AB. Aqui é fundamental que a gente tenha isso em mente.
a gente está falando de integrais definidas, de integrais que têm um início e um final. Então, isso aqui, o resultado vai ser um número, vai ser 27,50 e pouco. A gente não está falando da integral, quando você integra x, você fala que a integral de x é x² sobre 2, mais uma constante numérica, uma constante de integração. Isso aqui é a integral indefinida, é a integral sem os limites, e aí o resultado é uma função do lado de cá. Não é disso que a gente está falando, estamos falando de integrais numéricas. Então, integrais em um certo espaço e que tenham um resultado numérico. E o primeiro método, o método mais intuitivo que a gente pode pensar, é o método dos trapézios. É a gente olhar quanto é que vale a função aqui no ponto A, olhar quanto é que vale a função aqui no ponto B, ligar esses dois pontos por uma reta, e aí a gente vai ter a interpretação essa integral seria a área sob a curva preta, a aproximação por trapézio seria a área sob a curva vermelha, a reta vermelha no caso. E aí é óbvio que vai ter um erro, vai ter uma diferença entre a curva real e o trapézio, que é esse pedacinho que eu pintei de verde. Sim, vai ter, e a gente vai trabalhar de algumas formas para tentar diminuir esse erro. E é um pouco por isso que a gente tem diversos métodos. Então, quando a gente faz a aproximação por trapézio, a gente calcula literalmente a área desse trapézio que está aqui. Então, esse ponto aqui, a ordenada dele vale a função no ponto A, esse aqui, a ordenada dele vale a função no ponto B. E eu vou escrever trapézios, porque às vezes a gente tem vários trapézios, um do lado do outro. Aqui a gente só tem um, mas continua sendo chamado de a regra dos trapézios. E aí a ideia da regra dos trapézios é a gente aproximar essa integral da função nesse intervalo. Ela vai ser aproximadamente, aqui, fundamental é aproximadamente a área do trapézio. E a área do trapézio é a média da base maior, base menor, uma mais alta dividido por 2, multiplicado pela altura. Então, isso tudo vai ser alguma coisa no estilo a altura, dividido por 2, por conta dessa média das bases, e a soma das bases, f de A mais f de B. Simplesmente isso é a regra dos trapézios, e talvez a gente tenha vários trapézios, e a gente vai repetir essa regra várias vezes. Esse é o primeiro caminho. O segundo método que a gente já descreveu é o método de Simpson. E a ideia do método de Simpson é basicamente a mesma ideia, com uma diferença. A gente vai acrescentar um ponto a mais. Então a gente vai ter, vou tentar aqui reproduzir mais ou menos a mesma curva, o mesmo intervalo AB, só que a gente vai colocar um ponto aqui no meio do caminho. E aí, além da gente considerar só a função em um extremo e a função no outro extremo, a gente vai considerar a função aqui no meio do caminho também, e a gente vai passar uma parábola, a gente vai interpolar uma parábola, passando pelo f de A, pelo f do meio do caminho e pelo f de B. E aí já dá para ver que o método de Simpson provavelmente vai ter um erro menor do que o método do trapézio, as duas curvas vão ser mais parecidas, aproximar por alguma coisa de grau 2 é melhor do que aproximar por uma coisa de grau 1, essa é a intuição do método de Simpson. E a gente também, no canal aqui, a gente deduz toda a expressão do método de Simpson. A gente só trabalha de uma forma um pouquinho diferente. A gente pode ter uma quantidade de variáveis de pontos, então eu vou chamar esse ponto, o extremo A, eu vou chamar ele de x0, esse ponto do meio do caminho é o x1, esse ponto B vai ser o x2, então essa aqui é uma aproximação com 3 pontos, x0, x1 e x2, e aí a gente também precisa definir esse passo de integração, esse tamanho, essa distância entre pontos consecutivos, que a gente representa por h, e aí a gente tem a regra de Simpson de 1/3, a função no ponto x0, mais 4 vezes a função no meio do caminho, mais a função no ponto x2. Tá? Mesmo para quem não assistiu os vídeos, deu para pelo menos pegar a ideia do que seriam essas aproximações por uma reta e uma aproximação por uma coisa quadrática. Tudo bem? Esse 4 vem da onde?
Esse 4 vem de um monte de coisa. Tá Depois bom, tudo você bem. Depois assiste eu o vídeo vejo. da parte do Simpson, porque o que a gente faz é, a gente tem 3 pontos, a gente consegue passar uma parábola. E aí a Tá. gente faz uma interpolação, passa um polinômio interpolador de Lagrange, e Hum, o 4 aparece nas contas, tá? Não tem muita intuição. O do trapézio é super intuitivo, porque é a forma do trapézio. tá. Esse 4 aqui é um pouco mágico mesmo, o jeito que ele É, aparece. tá joia. Depois E eu depois vai. descubro. Não, e tem a regra dos 3 oitavos, que aparece um 3H sobre 8, é outra versão aqui. É, um pouco. O resultado não é intuitivo, tá? O resultado é esse, mas não é intuitivo de onde que surgem esses valores, não. Perfeito. Tudo bem. A regra dos trapézios, ela diz pra gente, dá para imaginar, né, que ela vai dar o valor exato se a função, então isso aqui vai ser exato, se a minha função tiver o grau menor ou igual a 1. Então, se a minha função for exatamente uma reta, seja uma constante ou seja uma reta, é óbvio que o trapézio vai aproximar igualzinho, e dá para imaginar que aí, nesse caso, não vai ser uma aproximação, vai ser uma igualdade. Simpson, se eu estou aproximando por uma parábola, ele seria exato se fosse de grau até grau 2. E aqui também tem um resultado muito surpreendente, que na verdade o método de Simpson ele é exato se a f for um polinômio de grau menor ou igual a 3. Então, apesar de a gente estar aproximando uma parábola, mesmo se a f for alguma coisa de grau 3, isso aqui continua dando uma aproximação exata. Isso aqui eu não deduzi, foge um pouco do nosso escopo do curso, eu não deduzi em nenhum dos vídeos, mas o que vale é a intuição, o método de Simpson vai aproximar coisas com um grau maior, vai aproximar melhor com um grau maior, um pouco como, se vocês pensarem em a diferença entre quando a gente passou do exercício que a gente fez com o método de Halley. O método de Halley, ele aproximava mais rápido do que o método de Newton, porque ele usava uma informação a mais de derivada. É um pouco a mesma ideia aqui. Uma eu estou usando a informação em 2 pontos só, aqui eu estou usando a informação em 3 pontos, então, de certa forma, é de se esperar que ele vai aproximar melhor. É porque se aproxima por uma área, não é? Deve ser Isso, isso. isso. E, nos 2 casos, eu vou. A gente calcula a área. Só que por que mesmo sendo uma parábola, ela vai conseguir ainda dar a área exata de uma cúbica? Grau 3, exato, né? Esse é surpreendente, tá? Não é menos intuitivo ainda do que o 4. Menos intuitivo ainda. Por isso que eu tô jogando fora mesmo a dedução, tá? Eu tô dizendo para vocês que é verdade, mas a maioria dos livros nem traz a dedução, não é importante mesmo. Aceitemos. Aceitemos todos, não é disso que estamos falando. O que a gente vai tentar fazer hoje é ganhar nesse sentido de ter aproximações que funcionam melhor para graus maiores, mesmo quando a nossa f não for polinômio, porque se a nossa f for um polinômio, integrar ela é trivial, integrar polinômio é o mais fácil que tem. Mas a gente vai tentar fazer aproximações que funcionam para polinômios de graus mais altos, porque a nossa f vai ser uma maluquice qualquer, e aí, lembrando das aulas de interpolação, a maluquice qualquer, que vai ser a minha f, vai ser aproximada melhor por um polinômio de grau tanto mais elevado quanto for. E aqui me interessa usar o grau mais elevado possível, porque eu não estou querendo fazer uma previsão para o futuro, eu estou querendo capturar exatamente tudo que acontece com a f. Então é por isso que, ao contrário das aulas dos meninos quadrados, aqui a gente quer realmente aproximações de grau mais elevado. E aí a gente vai estar procurando aproximações da seguinte forma. As aproximações, elas são, essas que a gente escreveu aqui, elas são aproximadamente coisas do estilo somatório de ômega i pela função em xi e um somatório de 0 até n. O que quer dizer cada uma dessas coisas? Esse ômega i, isso aqui é um peso, isso aqui na verdade é um w, mais do que um ômega é um w. Eu me traí pela minha letra. É um w, é um peso de weight, da palavra em inglês, é por isso que eles estão usando w em geral. E o xi é algum ponto no intervalo. Dá para ver que as duas fórmulas que a gente tem aqui são desse estilo. Algum peso, às vezes é o mesmo peso para os 2 pontos, às vezes são pesos diferentes para vários pontos,
mas é sempre uma soma de coisas desse estilo. Um peso multiplicado pela função avaliada em algum lugar no meio do caminho. O nome que essas fórmulas têm, que vocês talvez encontrem por aí, é Newton-Cotes. O Coates era contemporâneo do Newton, trabalhou junto com o Newton. E o Simpson é um pouquinho depois, o Simpson já é final do século XVIII, mas a fórmula de Simpson também não foi o Simpson que inventou, o pessoal na Itália já conhecia isso aqui um século antes do próprio Simpson, mesma história que a gente já falou várias vezes nesse curso, as coisas têm nomes não dos descobridores, mas têm nomes de outras pessoas. Então, Newton-Cotes quer dizer fórmulas desse estilo aqui e outras desse mesmo estilo. Então, o Simpson 3/8, outras também multiplicativas dessa forma, são essas de Newton-Cotes. A gente vai se basear nessa ideia do Newton-Cotes, nessa ideia de pesos multiplicando pela função em alguns pontos, para tentar fazer alguma coisa um pouco melhor. E o que é a coisa um pouco melhor que a gente quer fazer? Imagina de novo, aquela mesma função que eu tinha feito antes, alguma coisa assim, sendo integrada num intervalo AB. Como é que eu poderia tentar fazer uma aproximação, não uma aproximação, mas calcular exatamente essa área, usando uma reta, então usando alguma coisa parecida com um trapézio, mas calcular exatamente a área. Se a gente fizer a aproximação como a gente fez do trapézio da outra vez, claramente não vai dar certo, né? Vai sobrar essa diferença aqui entre as duas áreas, não é por aí. E se a gente fizer o trapézio em outro lugar, se eu fizer alguma coisa por aqui, sei lá, em um certo ponto, em alguns pontos, eu vou estar. Esse aqui não, esse aqui é o contrário. Então, nesse aqui e nesse aqui, são regiões que eu estou acima da. Eu estou errando para cima. E aqui no meio do caminho, eu estou errando para baixo. Em termos de área, né? De ter uma área maior ou menor. Então, se eu acertar exatamente em que posição está essa reta, eu posso conseguir balancear essas duas coisas e os erros de cima vão se compensar, os erros para cima vão se compensar com os erros para baixo e eu vou ter essa aproximação melhor, apesar de ser uma aproximação por uma reta ainda. Esse é o princípio fundamental da chamada quadratura gaussiana. E aqui, gaussiana do nosso velho amigo Gauss, como sempre, aparecendo novamente. É um método já um século depois do Newton, um método que ele tende a ser mais preciso do que os métodos que a gente viu até agora, apesar de usar menos pontos. Tudo bem onde a gente quer chegar? Joia, joia. Quadratura é uma palavra chique para dizer calcular a área, tá? O pessoal, os gregos, eles tinham uma fixação pela geometria, e no começo eles tinham problemas do tipo, dado um retângulo de lado AB, qual que é o quadrado que tem área equivalente a ele? Eu E lembro aí, das palestras do Prandiano, uhum, que ele começa falando sobre o tal do radix, que era o lado do quadrado tal. Esse era o uhum, radix, e por isso que a gente tem aquele símbolo de raiz, que vem, é, é que a vem, letra E, que foi perdendo é um letra, R né? que foi parando por aqui, é isso mesmo. O R que iterou demais, né? A raiz iterou É, demais. é isso mesmo. Então, algebricamente é super fácil da gente enxergar isso aqui. Mas os gregos faziam essas coisas com régua e compasso, né? E isso aqui dá para você fazer com régua e compasso. Você calcular justamente a média geométrica, que chama isso aqui, né? A raiz do produto. Você consegue calcular com régua e compasso. Mas se você tiver uma situação do tipo, dado um círculo de raio R, qual que é o quadrado que vai ter área equivalente? Então seria um quadrado de lado raiz de πr quadrado, R raiz de π. E fazer isso aqui com raio e compasso você não consegue. O pessoal ficou uns 2.000 anos tentando, até provar que não dava. E ele chamava isso aqui de quadratura do círculo, e aí daí que vem, quadratura é um nome um pouco antigo para falar integral, mas acabou ficando, a quadratura gaussiana é o que a gente chama até hoje. Então podia chamar método de Gauss de cálculo de integral, seria mais moderno, mas ficou quadratura.
a gente quer calcular o primeiro tipo de quadratura, que vai ser baseado em 2 pontos. A gente vai tentar descobrir quem que seriam esses pontos x0 e x1, aonde posicionar esses pontos x0 e x1, e quais pesos dá. Então, a gente vai tentar calcular também, além do x0 e x1, a gente vai tentar calcular um W0 e W1, a gente vai ter essas 4 incógnitas, para fazer a melhor aproximação possível. E se a gente tem 4 incógnitas, a gente pode pensar, lembrar um pouquinho também aqui do MMQ, da interpolação. Com 4 parâmetros, eu consigo ajustar um polinômio de grau 3. Tudo bem que isso aqui não são parâmetros de um polinômio, tá? Não é exatamente a mesma coisa. Mas é a mesma filosofia, de tentar fazer alguma coisa um grau abaixo. E a gente vai tentar, dada uma f de x, que seja um polinômio qualquer de grau 3. Então eu vou escrever ele. Eu só vou usar letras gregas aqui para não confundir muito com o a e b dos extremos da integração, mas seria um polinômio de grau 3 qualquer. Então, dado uma f de x desse jeito, eu quero integrar ela exatamente. Tá? A função de grau 3 ou menor do que 3, a gente vai conseguir integrar exatamente, e as de graus maiores vão ser só aproximações. Mas o objetivo, então, é calcular x0 e x1, calcular esses pontos, calcular qual a ponderação desses pontos, para fazer essa compensação de erros para cima e para baixo. Bueno. Então, o que a gente está tentando fazer é calcular integrar isso aqui é tranquilo, isso aqui a gente sabe integrar na mão, a integral. Tem um detalhe, a gente vai, para fins de simplificação, a gente vai considerar que o nosso intervalo de integração é de -1 até 1, ao invés de um a b genérico, a gente vai começar fazendo de -1 até 1, depois a gente vai fazer uma mudança de variável para tratar do caso geral, quando não for exatamente esse mesmo, quando for sempre quando não for de -1 até 1, a gente consegue transformar para -1 a 1. Então, não tem nenhuma perda de generalidade aqui, é só para simplificar bastante essas integrais. Eu já vou escrever direto aqui a minha f, integral de ax ao cubo, mais bx quadrado, mais gama x, mais d. Eu vou integrar isso aqui em relação a x, e eu vou querer que essa integral seja exatamente igual a uma regra desse estilo aqui, de pesos e funções calculadas em um ponto particular, para valores de W0 que eu desconheço, a função no ponto x0 que eu desconheço, e como eu estou fazendo só com 1 por enquanto, só com n igual a 1, né, então ponto 0 e ponto 1, são só 4 parâmetros que eu preciso determinar. Ok? Tá claro que as nossas incógnitas aqui, então, são essas 4 coisinhas, x0, x1, W0, W1, beleza? Quem seria o termo independente aí? O Dzinho aqui, você está falando? Não tinha. É o termo independente porque é um polinômio genérico de grau 3. Não, mas aí o equivalente dele é o x0, x1. Desculpa, ele tinha que ser um delta aqui, né? Bom, ele não podia ser um D, ele tinha que ser... Eu não sei se é isso que você está falando. Então, mas aí quando a gente tratar em termos de x0, x1, ômega 0 e ômega, qual é a correspondência? A correspondência não é tão direta. A gente vai expandir as coisas e você vai ver como as coisas são misturadas. Tá, A gente não tem uma correspondência de 1 para 1 direto com isso. não é A gente tem uma bionívoco. correspondência do todo com o todo. É o todo que vai ser igual ao todo, mas as partes são meio esquisitas. O truque vai estar aí. E o segundo truque que a gente está escolhendo esse intervalo de -1 a 1 é porque é um intervalo simétrico em relação ao eixo, né? Então vocês lembram, tem um teorema do cálculo que fala que se você tem uma função ímpar, uma função que é espelhada desse estilo, integrando num intervalo simétrico em relação ao zero, então, por exemplo, de -1 até 1, se eu integrar a função f de x igual a x, a integral nesse pedacinho vai ser igual à integral nesse pedacinho, as duas se anulam, e isso vai fazer com que a gente mate esse termo aqui, esse termo vai ter integral zero, esse aqui vai ter integral zero,
vai simplificar um pouco as coisas. Porque você Mas, acaba somando uma área negativa com uma positiva e zero, não é isso? isso, E o exatamente isso. truque Então, para resolver era fazer duas vezes a integral de 0 a 1, por exemplo. isso, Quando você quer área. Quando você quer área. quando você precisa calcular a área, você calcularia duas vezes esse pedacinho. Mas aqui a gente está realmente no intervalo simétrico, então isso aqui vai dar zero. Em teoria, seria um alfa x à quarta sobre 4, avaliado de 1 até menos 1, então vai ser alfa sobre 4, menos alfa sobre 4, e aí é por isso também que dá para enxergar que as coisas zero. Bom, as funções que não são ímpares, as funções pares, nesse caso, não vão zerar tão fácil, mas também não tem nada difícil aqui, a gente está só integrando polinômios de menos 1 até 1. Isso aqui vai ser o valor exato da integral, porque é um polinômio. O lado de cá, bom, a gente não sabe quanto que vale o x0, mas é essa função cúbica calculada no ponto x0. Então isso aqui certamente é o W0 multiplicado por alfa x0 ao cubo, mais beta x0 quadrado, gama x0. É a função calculada no ponto x0, que a gente vai especificar quem é o x0, mais, aí com peso W1, a função calculada no ponto x1. x1 quadrado, mais gama x1, mais delta. Então, aqui, respondendo a pergunta do Adriano, aqui já começa a aparecer um pouco mais claro. Vão aparecer termos aqui do lado direito, que tem a ver com o delta, que tem a ver com o termo independente, e a gente vai fazer, em algum momento, a gente vai igualar daqui a pouquinho os coeficientes de um lado e de outro. Tudo bem o que estamos fazendo? Ok. Bom, eu vou escrever algumas coisas meio bobas aqui, mas só para deixar mais explícito. Esse termo aqui, o termo inteiro zeraria, mas eu vou escrever ele como alfa multiplicado por zero, mais esse aqui seria 1/3 menos 1/3. Então, 1/3 mais 1/3 vai dar 2/3. Esse aqui é beta multiplicado por 2/3. 2/3 de beta, daria para escrever de outro jeito também. Esse aqui é 1 menos 1, então esse aqui vai ser um termo gama multiplicado por zero. E esse aqui seria delta menos delta. Então, delta multiplicado por 2, 2 delta. Muito bom. E do lado de cá, aqui eu vou ter a mesma coisa, não vou reescrever, é exatamente a mesma coisa. Tá, não, acho que eu já vou fazer essa passagem aqui. A gente pode reorganizar esses termos de uma forma que seja mais parecido com o que está aqui. Então eu posso reagrupar isso como quem são os termos em alfa. Os termos em alfa vão ser W0 x0 ao cubo, e aqui vai ter um W1 x1 ao cubo. Então eu tenho um termo em alfa no primeiro, eu tenho um termo em alfa no segundo, e a mesma coisa vale para os outros. Em beta eu vou ter um termo W0 x0 ao quadrado, mais um W1 x1 quadrado. Em gama eu vou ter simplesmente x0 W0, e eu troquei o padrão. W0 x0 mais W1 x1. E em delta, aí já não tem mais x, que é o termo independente. Em delta vai ser W0 mais W1. Bom, bastante algebreira, mas sem perder de vista aonde queremos chegar. Alfa, beta, gama e delta são números conhecidos. São um polinômio que a gente conhece em princípio, que a gente deveria ter o valor. É uma função que a gente conhece. Quem que a gente não conhece aqui? X0, x1, W0 e W1. Então as nossas incógnitas são os Ws e os X's, o alfa, beta, gama e delta é qualquer coisa, mas é um qualquer coisa conhecido. Beleza? Certinho. Muito bom.
E aí, justamente pelo fato de que o alfa, beta, o gama e o delta são qualquer coisa, a gente tem que fazer uma correspondência entre os coeficientes. O coeficiente do alfa do lado de cá, ele tem que ser igual ao coeficiente do alfa do lado de cá, porque como o alfa pode ser aumentado ou diminuído de qualquer maneira, e os outros também podem ser aumentados ou diminuídos de qualquer maneira, independentes dos demais, então o único jeito de que o lado esquerdo seja igual ao lado direito é se os coeficientes de cada um deles forem iguais. Então esse aqui tem que ser igual a esse aqui, e o último aqui, esse aqui tem que ser igual a esse aqui. Tudo bem em relação a isso, ou a gente precisa fazer uma passagem a mais para deixar mais claro? É o que você está dizendo, é o que está dentro de parênteses vai ser igual ao zero que está lá no alfa. Isso. O O que está dentro primeiro de parênteses parênteses vai ser vai igual a ser igual a zero, o 2 segundo parênteses vai ser igual a terços. 2 terços, é isso aí. É tipo aquela. Como que é? Produto vetorial, né? Eles têm uma cara de produto Escalar. escalar, mas Escalar. mas a origem deles é um pouquinho diferente. É mais algébrico mesmo. É, tem a ver com aquela coisa de combinação linear. Se você pensar na parte de Ah, quando sim, você combinação linear. fala de combinação linear, que os Isso. coeficientes podem ser qualquer um, e aí para aquilo ali ser linearmente dependente, os vetores têm que ser zero. A gente tem em álgebra linear, a gente faz alguns argumentos desse estilo. O argumento que eu não queria escrever tudo, só de preguiça, para falar o português claro, é que a gente pode passar tudo para o mesmo lado e a gente teria equações do tipo alfa multiplicado por W0, x0 ao cubo, mais W1, x1 ao cubo, menos zero, que não vou nem escrever, mais beta, W0, x0 ao quadrado, mais W1, x1 ao quadrado, menos 2 terços, e aí os termos dos demais, e tudo isso vai ser igual a zero, porque eu passei tudo para o mesmo lado. E aí também é essa coisa parecida com essas combinações lineares. Como eu passei tudo para o mesmo lado, o alfa e o beta, o gama e o delta podem ser qualquer coisa. Então o único jeito disso ser verdade é se isso aqui for igual a zero, se isso aqui for igual a zero. É o mesmo tipo, só que esse aqui é um pouco mais explícito. Tudo bem, então, com essas igualdades dos coeficientes? Aí a gente chega num belíssimo sistema. Um sistema 4 equações e 4 incógnitas. E para piorar, é um sistema não linear a 4 equações e 4 incógnitas. E se vocês relembrarem na memória de vocês, o que a gente viu de resolução de sistemas não lineares nesse semestre? Nada. A gente viu resolução de sistemas lineares. Resolver um sistema não linear dá para fazer por Newton-Raphson modificado. Mas aqui a gente consegue fazer por substituição mesmo, fazendo um tanto de manipulação e jogando uma equação para um lado, outra equação para o outro. A gente consegue resolver esse sistema na base mesmo da substituição. Então, W0 mais W1 é igual a 2. Eu não vou fazer isso, a maioria dos livros traz essa dedução, se vocês quiserem ver, essa resolução do sistema. Eu só vou Fazer escrever na a solução. raça, né? Dá para fazer, não, é só para não perder muito tempo mesmo, mas dá para fazer sim. Seria na raça, né? É meio na raça, o jeito pega, isola o W1, substitui na outra, substitui na outra. Suor ali, tá joia. Só que aí você tem que saber a ordem que você está substituindo as coisas, porque você pode acabar, nessa Se substituir uma complica. na outra, você pode se complicar, você pode chegar num beco sem saída, num zero igual a zero, não é tão como seguir um escalonamento, que é só seguir o passo a passo e vai funcionar. Esses de substituir um no outro são... Mas não tem um jeito melhor para fazer isso. Nessa hora aqui, você tem uma solução exata, fazer na raça. Mas a gente vai só bater o olho na solução final e vai ver que ela faz sentido. A solução final, ela tem os pesos W0 e W1 iguais, então dá para ver já que essa última equação vai estar satisfeita. E a gente vai ter x0 igual a menos 1 sobre raiz de 3, e a gente vai ter x1 igual a mais 1 sobre raiz de 3. Então vai dar para ver que essa equação aqui também é verdade, porque vai ser 1 terço mais 1 terço, vai dar 2 terços. Como eles têm sinais opostos, essa equação vai ser verdade, essa equação vai ser verdade. Então, dá para verificar que a solução é essa, mesmo sem fazer nenhuma conta.
E relembrando que a gente está tentando integrar alguma coisa no intervalo de -1 até 1. E aí, os pontos x0 e x1 vão ser esses dois pontos aqui. No caso, eles são simétricos em relação à origem, em relação ao zero. E qual é a conclusão? Dado que a gente tem W0 e W1 com o mesmo peso, a aproximação da integral vai ser simplesmente a função calculada no x0 mais a função calculada no x1. A função que a gente está integrando, né, então seria o polinômio, se fosse um polinômio, seria o polinômio, se fosse outra função, você trocaria qual é a função, calculada no ponto -1 sobre raiz de 3, calculada no ponto +1 sobre raiz de 3, ou seja, a gente calcula a função em dois pontos só, e isso vai dar uma aproximação equivalente à de uma cúbica. Beleza? Com onde chegamos? Vamos fazer um exemplo numérico mesmo para solidificar isso aqui, que é simplesmente substituir alguns valores no que a gente tinha feito. Então, se a gente fosse considerar uma função, uma f de x igual a x ao cubo menos x quadrado. Imagina uma função dessa, e eu quero calcular a integral disso aqui. Por enquanto eu vou fazer ainda no mesmo intervalinho, do -1 até 1, dessa f de x dx. E aí, isso aqui vai ser aproximadamente a função calculada no ponto -1 raiz de 3, mais a função calculada em 1 sobre raiz de 3. Nesse caso aqui, por ser um polinômio, a gente consegue calcular isso aqui na mão, sem dramas. O x ao cubo é aquela função que é simétrica, que é uma função ímpar, então essa integral vai dar zero. Mas vai sobrar ainda o outro pedaço, o x ao cubo sobre 3, avaliado de -1 até 1. Então isso aqui tem que dar 2/3. Muito bom. E, enquanto isso, o lado de cá seria -1 sobre raiz de 3 ao cubo, menos -1 sobre raiz de 3 ao quadrado. Então, essa é a função calculada no x0, mais a função calculada no x1. E aí a função calculada no x1 é x ao cubo menos x quadrado. E aí, esse carinha aqui vai desaparecer com esse carinha aqui. Dois só tem o sinal trocado. Aqui eu errei um sinal em algum lugar. Eu errei, porque aqui era menos, né? Era integral de menos x quadrado, então isso aqui vai ser menos x ao cubo sobre 3. Isso aqui é menos 2/3. E aí o que sobrou do lado de cá é, de fato, menos 1/3, menos 1/3, que são os menos 2/3, que a gente sabe que é a resposta certa. Então, é muito surpreendente, não é simples, a conta até chegar nesse 1 sobre raiz de 3 e tudo mais, não é tão simples, mas você saber que você consegue integrar qualquer polinômio só olhando para a função, qualquer polinômio até grau 3, só olhando a função nesses dois pontos particulares, é meio surpreendente, sim. Ali não é menos x ao cubo sobre 3, é só x ao cubo sobre 3, né? Que dá menos Não, 2/3. É isso? Não. é o próprio, tem que ter esse menos, porque eu estou integrando menos x quadrado. Ah, tá, não. Tô É porque aqui tinha olhando esse o x menos. ao cubo. Não, esquece. O, Falha. o x ao cubo vai dar um x à quarta sobre 4, que eu sei É ele isso, é já. positivo e o Mas outro aí, negativo. isso, esse menos é esse menos que está aqui, era esse Tá, menos que eu tinha perdido. verdade. E aí vai dar vai dar menos 1/3, menos 1/3, menos 1/3, menos, agora eu buguei, x ao cubo
mas é o menos que fica lá fora, sozinho. Aí vai ficar um terço. É, Isso, um terço, um isso. terço Aqui faltou um conceito, né? É isso aqui. lá É fora. isso, é isso, é isso. É isso. Menos 2/3, tá certo. Ok, então esse é o. Isso aqui a gente vendo que essa calculeira toda que a gente fez funciona, que de alguma forma basta a gente realmente somar a função em 2 pontos e isso vai me dar a integral nesse intervalo 0 a 1. Mas é óbvio que as nossas integrais nem sempre vão ser de 0 a 1. Então a gente vai ter que fazer um pouquinho de manobra agora. E se a integral fosse em outro intervalo? Fosse uma integral de A até B de uma f de x qualquer, f de x, dx. E aí a gente vai ter que fazer uma mudançazinha de variável para trazer para o problema anterior. A gente vai ter que trocar. Eu vou só trocar a letra aqui para confundir um pouco menos, porque a gente estava fazendo tudo com x e sempre era o nosso x indo. O nosso x que estava indo de -1 até 1. Então, na verdade, eu vou chamar isso aqui de f de t, dt, para a gente tentar se perder menos. Esse aqui é o f de t dt. Ou seja, quando o meu t está valendo a, isso quer dizer que o meu x deveria estar valendo -1. Quando o meu t está valendo b, o meu x está valendo +1. Então, se a gente for representar isso num gráfico de t no eixo x, excelente, né, e x no eixo y, o meu t está indo de A até B, o meu x está indo de -1 até 1, e a minha mudança de variável é essa reta. Essa reta passa por isso aqui. Qual que é o coeficiente angular dessa reta? Ele seria o ΔY sobre ΔX. Então, 2 dividido por B menos A. E qual que seria a expressão da reta? A gente lembra, y menos y0 é igual a mx menos x0. Então, escolhendo esse pontinho aqui de baixo para ser o meu y0, eu teria x menos -1, então x mais 1, é igual a esse m, 2 sobre b menos a, multiplicado pelo meu x, que aqui é o t, menos o carinha que está aqui, t menos a. X mais 1 é igual a 2, b menos a, t menos a. Muito bem. Então, se eu quisesse explicitar isso aqui, eu consigo passar o 1 para o lado de lá, e isso aqui vai virar x é igual a 2t, eu estou fazendo a distributiva também, 2t menos 2a, todo mundo dividido por b menos a, menos 1, e dá para ainda simplificar isso aqui de novo, como sendo 2t, aqui eu vou ter um menos 2a mais a, na hora que eu trouxer tudo para o mesmo denominador, então vai ser 2t menos a, e vai sobrar um menos b também, 2t menos a menos b, dividido por b menos a. Então essa é a mudança de variável que eu vou ter que fazer é desse estilo. Se eu quiser passar do x para o t, vai ser dessa forma. Se eu quiser passar do t para o x, que é, na verdade, o jeito que a gente precisa fazer, o t é igual a b menos a multiplicado por x, mais a mais b, dividido por 2. B menos a por x, mais a mais b sobre 2. Tá certo. Muito bem. Tudo bem, isso aqui é só para calcular um jacobiano, né? Só para que a gente possa perceber que, a partir dessa equação, a gente nota que o meu dt ele pode ser trocado por um b menos a sobre 2 multiplicado por dx, que é o inverso desse m, né? Não é tão surpreendente esse jacobiano que a gente chegou aqui.
É o inverso, porque aqui é como se eu trocasse, né? O que é eixo x, o que é eixo y. Beleza, então, com essa mudança de variável? Tranquilo. Então, a gente vai fazer agora o segundo exemplo. Esse aqui seria o nosso exemplo número 1, que era um exemplo só da quadratura no intervalo de -1 até 1. Usando esse tipo de mudança de variável, a gente consegue fazer uma outra integral, um exemplo 2, que vai ser também uma função que a gente até consegue integrar na mão, para a gente poder comparar. Integral de 1 até 2 de ln de t dt. Então, se eu estou integrando de 1 até 2, isso quer dizer que o meu a vale 1, o meu b vale 2, e aí eu posso fazer essas mesmas manipulações. É 1 sobre x, né? Não, eu cometi o mesmíssimo erro que você falou agora, Adriano, quando eu estava fazendo a minha aula também, e aí eu fiquei meia hora procurando o que eu tinha feito de errado, e era isso, eu tinha errado a integral analítica. É o contrário, a integral de 1 sobre x é É que é que é log, né? ali. É É que é ln ali. de x. A integral de ln não é isso, a integral de ln é x ln de x. Né? É, então, a integral disso aqui seria t ln de t, x ln de x menos x. Verdade. Então, é, esse aqui seria isso aqui de 1 até 2. Então, nesse caso, a gente tem uma solução analítica que é um pouquinho mais complicada que 1 sobre x, mas é o contrário, né? A integral, a derivada do log é que é 1 sobre x, não a integral do log. Tem que até lembrar as primitivas. Ah, não, isso aqui, vocês relaxam, pessoal. Faz tempo Quanto, que a gente não integra quanto nada. mais entrada vocês tiverem na cabeça, menos vocês vão lembrar dessas coisas. Mas não tem Né? problema, porque isso aí é só você abrir um Google, você procura em 3 segundos você tem a resposta. Não é Verdade. isso. Não se preocupem se vocês não sabem essas coisas de cabeça. Não é necessário. Bueno. A integral eu não quero mais fazer de -1 até 2. Eu quero fazer de -1 até 1. Porque eu vou integrar agora isso aqui em relação a x. E aí eu vou trocar. O meu t não vai mais ser t, o meu t vai ser essa expressão em relação a x. Então vai ser a integral, o ln, b menos a, 2 menos 1, vai dar 1 exatamente. Então ln de x mais a mais b, vai ser 3, 2 mais 1. Então ln de x mais 3, dividido por 2. E então aqui eu troquei. O meu t é essa expressão zona, tudo em função de x. O meu dt é b menos a sobre 2. B menos a sobre 2, também chamado 1 meio, dx. Então agora eu troquei a minha expressão genérica em t, agora eu estou integrando em x de -1 até 1. Então, esse carinha que está aqui dentro é o meu novo f de x. Tudo isso é para a gente ter um f de x que esteja sendo integrado de -1 até 1. E aí a aproximação dessa integral seria essa f de x, eu vou só escrever como f mesmo para simplificar as coisas aqui. A função calculada no ponto -1 sobre raiz de 3, mais a função calculada no ponto 1 sobre raiz de 3. Então, essa aqui é a solução analítica, que nesse caso a gente conhece, e essa aqui é a solução numérica, que a gente vai agora então substituir alguns valores para vocês terem uma ideia do quão boa é essa aproximação. Então, como é que a gente implementaria isso aqui no nosso amigo Scilab, por exemplo? Eu vou definir um ponto, vou falar quem que é o meu x0, x0 então é -1 dividido pela raiz quadrada de 3. X0 é isso. E aí, eu vou ter vamos chamar de y0, vai. O y0 seria o log, que é o logaritmo, lembre sempre que o Scilab trabalha com o que ele chama de log, é o nosso logaritmo. Eu vou multiplicar por meio antes aqui, só trocar a ordem disso para evitar problemas de frações e vírgulas e parênteses. Então, é meio do log de x0
mais 3, e aí tem que ter um outro parênteses, porque é todo mundo dividido por 2. O y0 é isso. Eu vou ter um x1, que é o x0, só que com outro sinal. Exatamente, sinal trocado. E aí eu vou ter um y1, que é a mesma coisa, mas em função do x1. E a minha aproximação dessa integral vai ser esse y0 mais y1, 0,3865 alguma coisa. Ok. Quanto que é o valor analítico disso? Se a gente substituir as coisas, dá para calcular um pouquinho melhor. Isso aqui seria 2 ln de 2, menos 2, menos... Aqui vai aparecer um ln de 1, que é 0, menos 1. É isso aí. Então, aqui vai aparecer um mais 1, isso tudo aqui, então, é igual a 2 log de 2, menos 2 mais 1, menos 1. E o valor analítico, 2 log de 2, menos 1. O valor analítico é surpreendentemente bom. Esse 0,386, então, como é que a gente visualiza isso tudo? Mudou lá na quarta casa, né? No quarto Pois é, significativo. um negócio, uma aproximação que parece tão banal, né? Eu estou pegando em 2 pontos aleatórios, que, como poderia parecer, mas que na verdade são super bem escolhidos para dar essa aproximação correta. Então, aqui esse analítico e o aproximado, depois eu vou deixar o código para vocês, é exatamente o que eu fiz agora. É só para a gente olhar junto o gráfico. A curva original está em azul, e aqui em preto eu marquei, aqui vai estar o que seria o nosso x0, que era aquele menos 0,57 e mais 0,57. Eu vou ter o meu x0 e o x1 aqui, a função nesses 2 pontos, e o trapézio associado a essa quadratura, ou seja, se eu ligar isso aqui por uma reta e calcular a integral desse trapézio, que não é o do método dos trapézios, tá? É esse trapézio particular, aqui está acontecendo aquilo que eu cantei a bola para vocês no começo da aula. A gente vai ter algum erro para cima, algum erro para baixo e algum erro para cima, mas eles foram bem escolhidos de modo que essas coisas se cancelem e o erro para cima seja praticamente igual ao erro para baixo. Lembra muito a ideia da soma de Riemann, né? Isso. Eu tenho um retângulo que passa da curva e outro que não chega até a curva, só a pontinha dele, e se cancela, né? Qual que é a diferença? Quando a gente faz o trapézio só, ou o Simpson, qualquer um desses, a gente não tem muito controle se a gente está acima ou está abaixo da curva. A soma de Riemann funciona porque a gente faz esse intervalo tender a 0. A gente vai apertando isso aqui, e aí acabam aparecendo essas compensações para cima e para baixo. Isso. O primeiro jeito, então, da gente melhorar a precisão é justamente a gente diminuir esse H, é a gente colocar mais pontos, porque aí você vai tender para a soma de Riemann. O outro jeito é você ser mais esperto na hora de escolher esses pontos e forçar uns cancelamentos que não parecem intuitivos, mas que a gente está criando esses cancelamentos. Tá? Então, a soma de Riemann é mais fazer o trapézio na força bruta, é mais colocar mais trapézio, que aí vai aproximar melhor da integral. A quadratura gaussiana é a escolha muito boa dos pontos para aproximar. Perfeito. Muito bom. Agora, quando é que vocês acham que ia dar problema? Aqui deu super boa a aproximação. Quando é que vocês acham que essa aproximação não ia ser tão boa? O primeiro caso é quando o intervalo é muito grande, né? Se o intervalo for muito grande, não encaixa ali. Pode ser um problema. Mas como a gente acaba normalizando o intervalo, não é exatamente porque o A e o B estão muito longe do outro, isso não necessariamente vai fazer diferença, porque no final das contas a gente vai estar integrando de menos 1 até 1. Então não é exatamente o intervalo ser grande, mas tem a ver com isso. Tem a ver com o fato de que se o intervalo é muito grande,
a minha função pode fazer muitas coisas nesse meio do caminho. Muita curva, né? Função doidona. Ela pode começar a ter muito, se fosse sei lá, um x seno de x, alguma coisa que tivesse muitos máximos e muitos mínimos. Oscilando. Porque a gente está deduzindo isso aqui para aproximar um polinômio de grau 3. E esse log aqui era uma função bem comportada. Ele parece uma parábola, não é uma parábola, mas ele parece bastante uma parábola nesse intervalinho. E então as funções que são menos íngremes, menos com mudanças muito dramáticas, elas vão ser bem aproximadas. Mas de vez em quando você vai ter algumas que não são tão bem aproximadas assim. E aí a solução é colocar mais pontos. Essa intuição de quebrar o nosso problema em partes menores é colocar mais pontos. E aqui a gente não vai deduzir isso, vocês podem consultar qualquer livro que fale de quadratura gaussiana ou qualquer página que fale desse tipo de assunto. Vocês vão encontrar alguma tabelinha desse estilo. O que a gente deduziu foi essa primeira linha aqui. Essa linha, quando a gente tem 2 pontos, os pontos vão ser mais ou menos 1 sobre raiz de 3, e os pesos vão ser 1. Mas existem outras regras para 3, 4, 5, N pontos, quantos você quiser. Raramente a gente usa muito mais, é mais prudente, é mais fácil você quebrar o seu intervalão em intervalos menores, e aí em cada um dos intervalos menores, você usa 3, 4, 5 pontos, alguma coisa assim. Mas é o mesmo princípio também dessa ideia da soma de Riemann, de usar intervalos menores. Tem toda uma teoria de onde que vem esses números. O 1 sobre raiz de 3 a gente conseguiu deduzir, mas se esses outros aqui mais feios, vocês podem imaginar que a coisa é um pouco mais complicada. Isso tem a ver com os polinômios de Legendre. Não é Lagrange, é parecido, mas é outro francês. E a gente não vai falar disso nesse curso, vocês vão ver um pouquinho disso aqui depois em análise. Não é o nosso foco. O foco é vocês entenderem a quadratura como sendo um método de conseguir aproximações melhores, mesmo usando poucos pontos. E aí a gente, como usuário da quadratura, hoje em dia, você não vai ficar programando essas coisas e não vai ficar calculando tudo na mão, como eu estou fazendo aqui. A gente tem, por exemplo, essa função integrate do Scilab, que internamente ela vai usar a quadratura, ela vai automaticamente quebrar em intervalos menores ou maiores, você consegue especificar a tolerância que você quer, mais ou menos como naqueles épsilons que a gente usava nos métodos de zeros de funções. Você tem alguns jeitos de especificar isso. Aqui eu nem estou especificando nada, eu estou só falando que eu quero integrar essa função log de x. O segundo argumento é quem é a variável, porque poderia ter uma constante, podia ter uma outra letrinha aqui multiplicando, e aí não ia ficar claro em relação a quem que a gente está integrando. Então eu quero integrar log de x em relação a x, no intervalo AB, dado por A igual a 1 e B igual a 2. E aí essa função integrate do Scilab vai dar para a gente a integral aproximada por quadratura. Será E que aí o vocês comparam. Wolfram usa essa técnica? Provavelmente ele deve usar a quadratura. Deve usar ser. a quadratura, né? É o jeito mais preciso e é o jeito mais rápido de você fazer uma integral Computacionalmente numérica. demanda menos, né? Ele demanda menos que trapézio. Então, o trapézio é o que a gente mais usa na prática. Na semana que vem a gente vai fazer um pouco de exercício, especialmente quando você tem dados experimentais. Porque aqui a gente está sempre usando a função. Eu preciso falar quem é essa função. Se eu tivesse pontos soltos, eu ia ter que usar trapézio, eu ia ter que usar Simpson. É a nossa situação mais comum no dia a dia. Mas quando você quer calcular uma integral que você sabe quem é a f, mas você quer esse valor total, aí a quadratura é o melhor caminho. E dá para ver como a coisa é precisa, né? Aqui o Scilab consegue dar uma resposta muito, muito próxima da analítica, ajustando esses intervalos e usando um pouco mais de pontos. Mas a nossa primeira quadratura, com 2 pontos, simplesona, já estava também com um erro relativo bem pequeno. Muito bem. Era isso que eu tinha para dizer a respeito da quadratura. Algum comentário, dúvida? Dá para saber quantos pontos o Scilab usa para resolver? Eu não sei se dá para extrair isso. O help da quadratura, ele fala só nas tolerâncias. Ele menciona isso aqui, ó. Ele fala que você tem você especifica
o valor do erro absoluto que você, o quanto que você aceita de erro absoluto e o quanto que você aceita de erro relativo, e aí por padrão ele usa esses valores, mas ele não cospe nada diferente para a gente, ele só cospe o valor da integral. Então eu não sei se dá para a gente ver como é que ele chegou, né? Quantos pontos ele realmente fez. Ah, tá. Não sei obter isso não. No help não tem nada, né? Não, e pelo protótipo da função, porque a função tem umas funções que tem mais de uma saída, né? Essa aqui só tem uma saída. Eu acho que ele não solta essa informação. Mas dá para fazer algumas coisas. Aqui a gente também não entrou no mérito, mas dá para a gente estimar o erro da quadratura. Deixa eu ver se tem por aqui. A gente não tem tratado muito dessa parte de estimativa dos erros, mas dá para você, a priori, baseado na função que você tem. Aqui, estimativa do erro. Você consegue. Você não sabe quem é o Xi, você não sabe em qual ponto você tem que calcular, mas é uma derivada de ordem grande. Então dá para ter alguma estimativa a priori do erro e aí fazer a conta para trás. Se o seu erro está grande com o número de pontos que você está escolhendo, você coloca mais pontos. Mas eu duvido que o salário faça assim. Eles devem fazer uma coisa mais força bruta, de calcula com certo número de pontos. Se o erro está grande, coloca mais pontos. É o jeito mais provável de implementar isso. Se não deu certo, o erro está muito grande, joga mais pontos, faz com outro N, né? É mais ou menos como a gente fez também nos métodos quando a gente implementou os nossos da bissecção. Você vai continuando. Não vale muito a pena você fazer o analítico nesses casos, não. Beleza. Algo mais? Muito bom. Então paramos por aqui. O senhor vai liberar esse código fonte aí? Vou colocar no YouTube agora mesmo. Tá, gente.